Olá, aqui estamos de novo, né, Guto? Tentando falar um pouquinho mais sobre os contos, o mundo das imagens, né? E hoje vamos fazer uma série, né, Luiz Augusto? Sim, temos Vamos, porque temos muitos pedidos, né? Uhum. E vamos fazer uma série de contos que são fábulas, né? E parece que tem um interesse aí nesse assunto, né? Você pode relatar? Sim, por falar nisso, por falar em fábula, tem algumas pessoas que têm um interesse nisso, querem diferenciar fábula de parábola, de conto, enfim. E são avós perguntando, né, sobre contos e fábulas para crianças, educadores, cuidadores. Então, eu tenho aqui algumas perguntas. Uma delas é: qual é o papel da fábula nos dias de hoje e por que as fábulas trazem um pensamento moral? Então uma ótima pergunta, né? Uma ótima pergunta para a gente começar. Eu diria que a fábula, ela, na sua concepção, né? Ela tinha a seguinte característica. Primeiro, usava o mundo dos animais, porque as crianças tinham muito contato com os animais, né? E se desenvolvia assim uma certa escuta em relação à natureza, à personalidade, né? Os hábitos dos animais. E, em segundo lugar, se tirava o aspecto de personalidade da figura humana para o animal, dando mais um toque de personalidade no animal, né? E isso facilitava a compreensão do comportamento das crianças em relação a eles mesmos. E também a fábula tinha um papel bastante de pedagogia social, de que a criança pudesse sair daquele estado quase dormido, adormecido, que chega até os 6 anos de idade, 5, e para um estado de mais atento à vida e às coisas da vida, a natureza, os animais, as pessoas, não é? Então tinha um papel de desenvolver uma habilidade de escutar e conviver com o mundo. Agora, a questão da moral, ela entrou mais no tempo de Esopo, né? E acabou sendo utilizado por muitas correntes políticas, religiosas, sociais, mas na verdade, né, é bastante recomendável que ela tenha mais um papel de dialética, de lidar com as questões da situação e fazer perguntas, em vez de dar uma resposta adulta para uma experiência que uma criança está começando a fazer. Então, a recomendação que nós damos hoje, os contadores de histórias mais especializados, né, na pedagogia social, no aspecto preventivo da fábula, e de que não se torne um instrumento de moralidade barata, né? Que se torne uma experiência, realmente. E se surge alguma estética, alguma ética, a partir do conto, que a criança possa expressar. Tanto que tem muita gente que usa os contos e depois diz: o que você acrescentaria nesse conto, o que você tiraria nessa fábula, né? E isso é muito importante, porque nós estamos numa época em que a compreensão deve passar pelo respeito da percepção e experiência do outro, né? De modo que hoje não se conta mais fábulas dizendo moral da fábula. Não. Até porque muita gente fala moral do conto e não é uma verdade, porque os contos nunca terminam com uma moral, né? É um respeito, né, à psique do outro e à condição social do outro. Então as fábulas hoje também, os contadores mais dedicados ao estudo do comportamento humano já não vêm com a moralzinha fabricada, né, do final. Sim. E em que idade do desenvolvimento humano as fábulas auxiliam? No geral, quando a criança começa a fazer perguntas, né? E então
vai ampliar a observação e a capacidade da criança perguntar. Porque se a criança passar muito tempo, por exemplo, no celular ou na televisão, ela não tem nenhuma inquietude, ela não desenvolve uma inquietude em relação à vida. Por que essa planta tem uma folha diferente daquela? Né? Por que a árvore da maçã dá só maçã? Todas essas perguntas vão vir se a criança tiver espaço de observação. Né? Então é muito aconselhável que os pais desenvolvam, né, esses espaços de observação para a criança desenvolver uma atenção, uma presença no momento e no que está acontecendo à sua volta. É esse o aspecto interessante da fábula. Né? E agora nós vamos começar a trabalhar com alguma fábula moderna. As de Esopo muita gente conhece, estão disponíveis no Google, mas tem um autor de fábulas muito especial, que é o Arnold Lobel. Esse é um livro dele, né? Muito bem. O Arnold Lobel foi uma criança que teve uma dificuldade muito grande na infância, porque os pais se separaram quando ele parece que tinha 3 anos, se não me engano, e ele era uma criança muito introvertida e não conseguia falar com os avós, com quem ele vivia, sobre as dificuldades dele. Então ele se refugiava na biblioteca, ou então no jardim, ou no bosque, observando os animais. E como ele tinha habilidade para desenhar animais, ele começou muito cedo a desenhar animais, né? Até que, com uma certa idade, ele foi estudar em Nova York, ele era de Los Angeles, foi estudar em Nova York, e numa escola de trabalho de imagem, né? E conheceu uma ilustradora que se tornou a sua esposa. E aí, então, eles resolveram criar um estúdio, né, de desenho e ilustração de contos infantis. Ilustraram mais de 70 autores. E depois começaram a criar os personagens deles, foram premiados local e internacionalmente, e as suas fábulas são muito atuais, embora sejam personagens que refletem um pouco a vida atual, né? E nesse sentido, são mais fáceis de fazer com que as crianças compreendam, né? De modo que, e como o livro dele veio em inglês, né, eu vou aproveitar, e as fábulas são muito curtas, elas têm essa característica, né? Então eu vou ler em inglês primeiro, porque os professores de inglês também estão me pedindo, né, que eu coloque no YouTube alguns contos em inglês. Eu vou contar a fábula em inglês e vou ler, porque eu não quero perder nenhuma vírgula desse grande escritor, e depois a gente faz, né, a fábula em português, né? A primeira fábula é, então, a história do crocodilo no seu quarto, né? The Crocodile in the Bedroom. A crocodile became increasingly fond of the wallpaper in his bedroom. He stared at it for hours and hours. Just to look at all those neat and tidy rows of flowers and leaves, said the crocodile. They are like soldiers. There is not a single one that is out of place. My dear, said the crocodile wife, you are spending too much time in bed. Come out into my garden, where the air is fresh and the sun is bright and warm. Well, if you insist, for just a minute, said the crocodile. He put on a pair of dark glasses to protect his eyes from the glare and went outside. Mrs. Crocodile was proud of her garden. Look at the hollyhocks and marigolds, she said. Smell the roses and the lilies of the valley. Great heavens,
cried the crocodile. The flowers and leaves in this garden are growing in a terrible tangle. They are scattered, they are messy and entwined. The crocodile rushed back to his bedroom in a state of great distress. He was at once comforted by the sight of his wallpaper. Ah, said the crocodile, here is a garden that is ever so much better. How happy and secure these flowers make me feel. After that, the crocodile seldom left his bed. He lay there, smiling at the walls. He turned a very pale and sickly shade of green crocodile. Esta história que foi contada em inglês é muito interessante, não é, Guto? Porque fala muito da situação atual, né? Fala muito da situação atual. É uma coisa da zona de conforto. Da zona de conforto e aprisionamento, né? Sim. Então, o crocodilo gostava de ficar no quarto dele. Ele gostava muito, sobretudo, porque ele amava o papel de parede, cheio de flores ordenadinhas, da parede que a esposa tinha colocado. E ele demorava para sair da cama cada vez mais, ficava contemplando as flores do papel de parede, e aquela ordem das flores, aquela organização, davam a ele muito sentimento de paz. Mas a esposa começou a ficar preocupada, porque ele não saía mais, cada dia ele ficava mais tempo, né, no quarto dele, contemplando a parede. Aí ela começou, né, a convidá-lo para sair do quarto para ver o jardim dela, que ela gostava tanto do jardim dela. Ela tinha muitas flores, né? Ela tinha lírios, ela tinha margaridas, ela tinha todo tipo de flores, mas ela então procurava dizer, olha, venha, porque o sol está bonito. Ela estava chamando ele para a vida. Para a vida, exatamente. Venha porque o sol está bonito e você precisa contemplar as flores que estão desabrochando. Aí ele punha um óculos escuro, porque ele não suportava aquela luz exuberante da primavera, para poder ir ao jardim, e dava uma olhadinha e voltava outra vez, né, pro quarto, porque aquelas flores, tudo no lugar certo, tiravam ele daquela situação incômoda que ele sentia no jardim da mulher. Parecia que tudo estava misturado, né? Uma coisa abraçada à outra, uma flor mais alta, outra mais baixa, e aquilo incomodava muito o senhor crocodilo. De tal forma que ele começou a não mais sair e a ficar no seu quarto, e se transformou pouco a pouco, né, numa pessoa, né, muito pálida e muito doente, né? E doentemente aparentando uma cor verde escura. Assim termina, né, a parábola. Depois, a pergunta, né? Is there any doubt that such a thing as too much order is good or bad? Então, vamos considerar, né, se esse excesso de coisas com tanta ordem é bom ou mal, né? É boa ou má. Talvez tenha aí um convite dela à vida orgânica, né? A tudo que é orgânico pulsa de uma forma... Em movimento. Tem e claro, diferentes. E que se você para, né, você perde a organicidade e perde o contato, né, com a própria vida. Então, esse é o conto do crocodilo no seu quarto. E com o papel de parede. Com o papel de parede. Esse é o primeiro, né? Elisa, é possível ressignificar uma fábula?
Completamente possível. Porque você pode adaptar a pergunta a uma situação vigente. Por isso que os contadores de história são diferentes dos narradores. Porque os narradores simplesmente repetem os conteúdos e não contemplam a conversação que aquele grupo de pessoas tem que ter com aquele conto ou que está pairando no ar, né? Então é completamente possível e necessário que se ressignifique a fábula, né, de acordo com a situação que está sendo contemplada, né? Sim. E a fábula, ela pode e deve ser evitada? Tem alguma situação assim? Isso eu vou falar no próximo conto. E o que a parábola tem a ver com a fábula? Também falei no próximo conto. Para não ficar muito longo esse vídeo. Muito obrigada.